Vou começar agora, então. Está aberto aí, está aí, né? Hoje, nós vamos olhar linhas gerais. Se você tiver dúvida agora, eu peço para você abrir o microfone, não saia daqui com dúvida, porque não o tempo todo, mas em vários momentos eu fico com dificuldade de olhá-los aí, porque no meu computador aqui fica aberta a apresentação. Enfim, isso está no edital: compromissos, competências e conhecimento didático pedagógico e princípios que orientam a ação do professor. Não é possível fazer um concurso sem conhecer o que está no edital. E sem conhecer quais são, então, neste caso aqui, os seus compromissos, as suas competências, os seus conhecimentos didáticos, pedagógicos e quais são os princípios que a Secretaria de Estado da Educação quer de você. Então, isso está no edital, nós vamos conversando aqui, não saia com dúvida, entender é importante para tudo que acontecerá nas nossas aulas a partir de sábado. A partir de sábado. Então, olha, o documento, o edital, começa dizendo, né? Essa mesma coisa que diz o currículo paulista. A rede estadual é gigantesca, 3,5 milhões de estudantes, é gigantesca, não tem outra igual no Brasil. Não tem outra igual no Brasil. Aliás, 15 mil vagas de professores, tem gente que está agradecendo. 15 mil vagas é muito pouco. 15 mil vagas para um concurso, para a situação do governo do Estado de São Paulo, é muito pouco. É muito pouco. O governo do Estado de São Paulo, há muitos anos, trabalha numa perspectiva de dividir os professores em categorias. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, esta é uma sentença, né, uma lei antiga, né? Porque dividindo professores em categorias, você coloca uns contra os outros. Uns contra os outros. Sozinhos. Professor, Oi? quando ele diz também que os categoria O é obrigado a realizar essa prova, porque senão ele não vai concorrer, se caso ele não passar, né, no concurso. Isso, olha, com amor e carinho, isso eu não sei. Isso não, quando ele diz, eu estou só fazendo essa observação, quando ele diz, né, que o professor é obrigado, tanto que tem colegas que trabalham comigo, ele, eu não estou afim de fazer esse concurso, mas aqui diz que nós somos obrigados a realizar esse concurso, porque senão nós não vamos concorrer vagas para trabalhar no ano que vem. Aqui onde diz? Não, assim estão dizendo, que tem no... Não sei se é verdade, mas na escola que eu trabalho, já os colegas falam isso. Então, olha, a realizar. Ok, legal. Vamos fazer assim, ó. A Cristiane, todo mundo ouviu, enfim, quem tiver a informação, mas a informação não é um boato de que circula na escola. A informação é assim, onde isso está escrito? Me manda. Que aí, se isso for real, escrito num documento, aí eu falo aqui como realidade. Existem 1000 coisas na educação que elas são fantasiosas, né? Que eu falaria assim, eu não sei se isso é ou não é, sinceramente, não faz o menor sentido, sabe? Não faz o menor sentido. Que é assim, olha, 15 mil vagas, bobamente dizendo, 15 mil vagas é muito pouco. 15 mil vagas é muito pouco. O governo do Estado de São Paulo tem mais de 260 mil professores. É uma gota, 15 mil vagas é uma gota num oceano do tamanho que é a rede estadual. Com esse concurso, olha, não chegará a 50 mil professores concursados no governo do Estado de São Paulo. 50 mil de 200 e... arredondar para 250 mil. De 250 mil é muito pouco. O governo do Estado de São Paulo, ele é dependente daquilo que ele criou. O que ele criou? Várias categorias. Então, hoje ele depende disso. Para o governo, por um lado, é ótimo, porque os professores se matam sozinhos em várias categorias. Nós, professores,
Nos matamos sozinhos quando divididos em categorias. Por isso, os professores os professores do governo do estado de São Paulo, que é um contingente muito grande, não conseguem se organizar. Eu não quero entrar em polêmicas, nem quero discutir polêmicas, a ideia não é discutir polêmicas, mas assim, os professores não conseguem ainda se organizar, porque eles estão divididos em categorias. O que está na categoria O tem medo, o que está na categoria tem medo, na categoria não sei o que lá tem medo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Isso está escrito no livro do Maquiavel, né? No livro do Maquiavel, o príncipe divida, que aí você controla o príncipe, controla o povo com a maior tranquilidade. Simplificação, mas é isso. Então, isso é uma coisa conhecida de 400 anos. O que eu quero dizer é assim, e aí, olha, veja, o que a Cristiane falou, eu desconheço o que a Cristiane falou, pode ser que esteja, mas só é real se estiver escrito. Mas eu quero dizer assim, veja, já fica, entre nós professores, a gente já, não estou falando da Cristiane, entende? Eu estou falando entre nós professores, de mim mesmo, todos nós professores. Aí a gente começa a circular boatos, essas coisas assim, aí a gente fica só com medo. Então, todo mundo escutou, todo mundo, eu inclusive, vamos atrás da veracidade dos fatos. Se tiver algum documento, alguma consígnia, alguma coisa que algum dirigente soltou por aí, está escrito. A gente quer saber, quer ler, inclusive queremos ver junto a quem está organizado o sindicato para ver se isso pode. Porque isso não pode, né? Isso é ilegal, né? Isso é ilegal, né? Enfim, ilegalidade vemos aos montes no Brasil, mas isso é ilegal. Mas faz concurso quem quer, né? Faz concurso quem quer. E mais, né? Não dá nem para classificar se a pessoa for bem, for mal, pode isso ou pode. Não é isso. Se a pessoa for bem, parabéns para ela. A pessoa não foi bem, ela vai esperar no próximo. É que o próximo concurso do governo do estado de São Paulo, o último tem 10 anos. O próximo, quem vai saber quando será? Eu estou achando até uma maravilha que este governo terrível que está no poder aqui no estado de São Paulo agora, até pior que o anterior, está tocando, então tudo bem, vamos aproveitar que ele está tocando para frente. E vamos fazer o concurso, e vamos fazer para passar, e vamos fazer para passar. A rede do estado tem uma falta gigantesca de professores, por isso que tem várias categorias, e ela vai ficar assim por muito tempo. Por quê? Meninos, pega meninos lá na sua sala, faz uma pesquisa de 5 minutos, pergunta quem quer ser professor, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer, nem cursos, até os cursos de licenciatura estão todos fechando por aí, porque ninguém quer ser professor, ninguém quer. O Estado, enfim, paga mal. O que vale no Estado? A estabilidade. A estabilidade é que vale. A estabilidade é que vale. Salário não é legal, não. Salário é ruim. Fazer 4 provas para um salário ruim é dureza também. Porque parece que você vai entrar na USP. 4 provas, títulos, prática, discursiva, objetiva, parece que você vai dar aula na USP. Mas não. É no governo do estado de São Paulo. Se fosse na USP, se fosse o salário que os professores da USP recebem, tudo bem, né? Mas infelizmente não é. Eu sou da Prefeitura de São Paulo, nós da Prefeitura estamos fazendo paralisações uma vez por semana agora. Então, conteúdo será apenas na próxima. Será agora, já está sendo. Olha. O que é conteúdo? Conteúdo é o que eu já estou falando. Enfim. Então, o documento começa com essa questão do tamanho da rede, vários contextos educacionais. Então, logo aqui no começo do edital, tem uma palavra central, pedagógica, que não é pequena. É a palavra contexto. Portanto, a palavra contexto seria talvez, não sei se você já anotou alguma, talvez a primeira palavra-chave que você tem que anotar aí no seu caderno.
A palavra contexto, ela não é pequena nesta dinâmica de autores deste concurso. A palavra contexto, ela diz respeito ao que se ensina. E isso diz respeito a todos os autores, currículo da cidade, BNCC, deste concurso. Na sequência, o documento começa a dizer assim, então, professor com perfil profissional, outro elemento presente nos autores. Por exemplo, no autor francês, Maurice Tardif, que está no nosso concurso, que vai falar, o professor tem que trabalhar profissionalmente. Então, o professor não é exatamente assim, o amigo do amigo, o amigo do aluno, o amigo do colega, o colega do colega. O professor é um profissional que assume um compromisso. Qual o compromisso? Por uma educação de qualidade. Mas por educação de qualidade, o governo do Estado de São Paulo vai dizer o que é. Não diz agora, mas vai dizer daqui a pouco. Educação de qualidade. Vinculado à LDB, aos princípios e fins da LDB, tem uma série de princípios e fins da LDB, e com as políticas educacionais do governo do Estado de São Paulo, que vai dizer, através do currículo paulista, o que é, para o governo do Estado de São Paulo, educação de qualidade. O compromisso, então, guiará a ação do profissional em direção à eficiência, 3 vezes, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Neste elemento, nós temos um caminho também definido pelo governo do Estado de São Paulo sobre o que é o profissional. É alguém que é eficaz, alguém que é eficiente, alguém que é efetivo. Deixa eu abrir aqui, tem alguém querendo entrar na sala. Enfim. Na sequência, o documento diz, né, que nós vamos fazer o concurso, nós seremos enquadrados como estatutários, né? Nós temos no governo do Estado de São Paulo o Estatuto dos Professores, então nós somos estatutários, por isso, as 15 mil vagas, sejam elas de 40 horas ou de 25 horas, elas são vagas efetivas, e nós vamos nos enquadrar nos planos de carreira novos, né, que foram feitos no ano passado, olha, de 30 de março de 22. Então, é um plano de carreira novo, que é diferente dos anteriores, enfim. E neste plano de carreira, o professor será avaliado periodicamente, de acordo com as trilhas da carreira. Então, ele estará enquadrado numa carreira. A carreira no governo do Estado de São Paulo é uma carreira, não é uma carreira de ganhar muito, né? É uma carreira que a grande pauta da carreira é a estabilidade. E aí ele será avaliado, enfim, periodicamente, de acordo com alguns critérios que não estão definidos aqui. Enfim, o professor, deste modo, então, essas trilhas da carreira é assim, olha o que está escrito, o professor ele assume sua responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento. Então, o próprio governo está dizendo, nós precisamos que o professor seja alguém que queira estudar por si só, que valorize a formação permanente para o exercício profissional e aprimoramento da sua prática, mas a partir de um autodesenvolvimento. Então, o profissional na rede de ensino se mobiliza por uma constante busca por melhoria no processo de ensino-aprendizagem, tendo como base, e aí olha o que está definido aí, o currículo paulista. Hoje será informações? Não. Hoje é tudo isso daí, conteúdo. É que as pessoas acham que isso não é conteúdo, né? Mas edital é conteúdo. Se você não sabe o que está no edital, a gente já vai mal na prova porque a gente não sabe as prerrogativas do edital. Um exemplo dos mais simples, nós vamos fazer uma prova prática, onde essas palavrinhas anteriores a elas serão lidas a todo momento. Então, se você não trabalhar, vou voltar aqui, eficiência, eficácia, efetividade no ensino daquela habilidade e competência,
a sua aula ela tende a ter uma nota baixa ou nem ter nota. Enfim. Seguindo, né? Então, tudo se pauta no currículo paulista. E aí, do currículo paulista, vem toda essa estrutura que está aí, olha. O que é o nosso trabalho? Compromisso com uma educação integral. O que é integral? Integral é o primeiro elemento discutido na BNCC e no currículo paulista. Integral não é tempo. Integral é olhar o ser humano como um todo. Uma coisa é nós vermos a política do Estado de escolas de tempo integral, né? Das chamadas de PEI, escolas de educação integral, de tempo integral, tempo. Uma coisa é tempo. Outra coisa é educação integral. O que é educação integral? É olhar o desenvolvimento humano como um todo. Olhar o ser humano em todas as suas dimensões. Em todas. E olha, junto com educação integral, olhar o ser humano como um todo, em todas as suas dimensões. Daqui a pouco vai aparecer isso melhor, né? Está dizendo na sequência assim, qual é o nosso compromisso? Compromisso com o desenvolvimento de competências. Então, nós já caímos na base piagetiana. Caímos direto na base piagetiana. O processo de ensino-aprendizagem se pauta na base piagetiana. Qual é a base piagetiana? Habilidades que podem ou não se converter em competências, dependendo do trabalho do professor. Qual trabalho? Vai aparecer mais adiante aqui mesmo, dizendo assim, olha, é um trabalho intencional, que faz com que habilidades se convertam no tempo em competências. O que é, Anderson, o que é uma habilidade? Olha, uma habilidade, ler é uma habilidade. Entre nós aqui, estamos aqui em cerca de 40 pessoas. Todo mundo aqui lê. Ler o código escrito é uma habilidade. O que é competência? Competência é compreender o que diz. Compreender o que diz é um desenvolvimento de uma competência que não é igual e nem é no mesmo tempo para todo mundo. Nem é igual, nem é ao mesmo tempo para todo mundo. Por isso, a necessidade de entender várias dinâmicas, por exemplo, metodológicas de trabalhar uma aula. Que na prova prática você vai ser chamado a fazer isso. Como é que você trabalha o desenvolvimento de competências trabalhando diversas modalidades de desenvolvimento de competência? Trabalhar a habilidade. Um outro exemplo, andar é uma habilidade. O que é competência? Competência é andar e não cair. Andar, conseguir a partir de andar, correr com desenvoltura e não cair. Aí há um desenvolvimento de um processo mais complexo. Competência é um processo mais complexo. Enfim, seguindo, o compromisso com o letramento. Letramento não é só em língua portuguesa. Letramento não diz respeito a ler as entrelinhas, compreender a competência, leitura, adquirir a competência, leitura. Não é só isso. Letramento está na arte, letramento está na história, letramento está na matemática. Em matemática, inclusive, é chamado de materacia. Letramento está na educação física, porque educação física, a grande questão são as linguagens do corpo. Então, como é que eu leio o meu corpo? Então, em arte, como é que eu aprecio o que é belo? Como é que eu aprecio o que é esteticamente diferente? O que é estética? Quais são as diferenças estéticas ao longo do tempo? Isso é letramento. É entender ritmos, é entender músicas, é entender repertório, é entender... Se eu pensar em arte, se eu pensar em história, é entender acontecimentos do passado que afetam o presente. É entender um processo passado, presente e futuro em desenvolvimento. É entender fatos que se repetem na história, letramento histórico.
Então, existe letramento de língua portuguesa, que é o mais conhecido, mas tem letramento em matemática, entender as formas geométricas, olhar para os objetos, entender que há formas geométricas, tamanhos, massa, volume, peso. Isso é letramento matemático. E aí ainda continua, vai falar de multiletramentos, ou seja, todas as áreas do conhecimento se interconectam, interdisciplinaridade, de maneira transdisciplinar. Como é que a minha área se conecta com outras áreas? Como é que a minha área, arte, se conecta com língua portuguesa, matemática, história, geografia, geometria e assim sucessivamente? Como é que todas as áreas têm não só letramentos dentro delas, mas multiletramentos, e que são multiletramentos interdisciplinares entre as disciplinas e transdisciplinares. Transdisciplinares se conectam ao mundo, se conectam no mundo. Então, arte, aí volta no contexto. Então, arte, um exemplo de novo, arte é para eu entender que a arte está no mundo. É para eu entender que educação física diz respeito a calorias que ingiro, a coisas que como, a coisas que deixo de comer, a movimentar o meu corpo, a cuidar do meu corpo, a entender o meu corpo, a entender a dinâmica do meu corpo, educação física. Mas isso se conecta lá e também em ciências. Então não é matemática pela matemática, não é história pela história. Um dos desafios que eu falaria assim, que está na prova prática, é exatamente fazer letramento, desenvolver competência, letramento na sua área e mostrar naqueles 5 a 7 minutos como é que isso também traz multiletramento, ou seja, com conexões com outras áreas. Com pouco tempo, né? 5 a 7 minutos apenas. Com pouco tempo, 5 a 7 minutos apenas. Ok, continuando, o estímulo e apoio à construção do projeto de vida, enfim, né, com essas mudanças que tivemos nos últimos anos tivemos mudanças no ensino médio. Eu tenho um exemplo que eu tenho um livro publicado sobre ensino médio, né? Não está no edital, então nós não leremos nem falaremos dele. Mas assim, eu tenho um livro publicado sobre o ensino médio, né? E aí a discussão que tem nos últimos anos é novo ensino médio. Não há exatamente um novo ensino médio. Há uma forçação de barra de coisas que não foram implementadas nos últimos 25 anos no ensino médio. Então, a questão de itinerários formativos, a questão de projeto de vida, essas questões que entram como novidade, elas não são exatamente novidades. A grande questão é que hoje o ensino médio está engessado e o jovem, o estudante não faz escolhas. Ele faz o projeto de vida que a escola dá, o itinerário já está pronto, feito pela escola, ele não está fazendo escolha. Mas, então, ok, projeto de vida não é exatamente, não deveria ser uma estrutura de uma disciplina eletiva, de uma disciplina, ele escolheu fazer aquela disciplina como projeto de vida, não é só isso. Projeto de vida é ele entender, primeiro, que o ensino médio, pensando em ensino médio, que entender que o ensino médio se conecta ao mundo do trabalho. Se conecta ao mundo do trabalho. Talvez um exemplo. Eu não aprendo a escrever, eu não quero no ensino médio aprender a escrever textos, redação que seja, ou escrever textos mais alongados, como uma redação, ou outros tipos de texto. Não é para escrever para passar no vestibular, é para escrever para usar esses textos na vida. Nós não estamos conseguindo hoje desenvolver, hoje, até pela conta das várias informações, nenhuma coisa nem outra. O projeto de vida são escolhas que os estudantes fazem, mas eles poderiam fazer sem uma disciplina, sem uma eletiva, sem nada disso. Desde que a disciplina que eu estou administrando, matemática, história, geografia, tal, se conecta com o mundo, se conecta com contextos. Contexto. O que é contexto? Contexto é vida. Contexto é a vida lá fora. Eu não ensino matemática pela matemática, eu não ensino raiz de Bhaskara pela raiz de Bhaskara, eu não ensino trigonometria pela trigonometria matemática. Eu ensino trigonometria porque trigonometria está numa obra, está numa parede, está numa estrutura, numa mesa, por isso que ela aguenta um determinado peso. Seria essa busca por conexões com a vida.
de geografia, de história, matemática, todas as áreas, desculpa, todas as áreas, ciências. E aí, veja, né, a sequência, a concepção do estudante como consumidor, infelizmente aqui está consumidor na frente de produtor, mas ele é também produtor de tecnologia, portanto, as novas tecnologias nos interessam. Então, existem, a partir disso, a síntese desses fundamentos se relacionam à prática docente, com alguns compromissos que se relacionam ao nosso trabalho, portanto, com as 4 provas. Compromisso com a educação integral. Olha, voltou para explicar agora, né? A educação integral, base da formação de todos os estudantes, é um trabalho pedagógico intencional, portanto, direcionado pelo professor para o desenvolvimento de todas as dimensões humanas. Por isso, educação integral. Educação de tempo integral são essas escolas de PEI. Tempo, o menino ficar o dia inteiro, é uma outra coisa. Educação integral é olhar o ser humano na sua integralidade. Qual é a integralidade? A integralidade são as suas dimensões do pensar, intelectual, física, socioemocional, cultural. Anderson, os meninos gostam de funk. Há algum problema nisso? Eu falaria, nenhum problema, porque funk é cultura. Então, a sua cultura precisa ser reconhecida, mas também precisa ser ampliada. Os quais devem ser reconhecidos por nós, a cultura dos estudantes, reconhecer, entender, trabalhar a partir delas e ampliá-las. Para que no futuro, se ele gosta de funk, que o funk seja uma escolha dele, mas se ele não gostar, que goste de alguma outra coisa. Mas a gente só consegue gostar de uma outra coisa que a gente experimenta. Então, a cultura, a parte cognitiva, intelectual, física, socioemocional, nós reconhecemos, trabalhamos a partir delas educação integral, respeitamos as singularidades de cada um, a diversidade que eles trazem, as diversas culturas. Nós temos, pensando, né, professor de ensino fundamental, cultura infanto-juvenil, né, e cultura jovem, né, com ensino médio, cultura jovem, que são culturas diferentes. As diversidades dessas culturas que eles trazem, que culturas trazem, como nós ampliamos essa cultura sem preconceito. E olha, e esses meninos como sujeitos de aprendizagem. Sujeitos de aprendizagem. Portanto, não somos só nós que perguntamos. Aliás, é uma escola, e aí está uma chave central para a prova prática. Não é uma escola onde o professor é quem faz perguntas sozinho. É uma escola onde os meninos podem perguntar. É muito mais difícil. Não é uma escola onde o professor tem certezas. É uma escola onde todos, inclusive os meninos, meninas, têm dúvidas, trazem perguntas. E nós temos dúvidas, por isso perguntamos, e eles têm dúvidas, porque eles também querem perguntar. Portanto, é uma escola participativa, com potenciais formas de existir, formas de criar, formas de inventar, formas de fazer, de pensar outras ideias. Essas dimensões estão marcado aí em itálico, né? Desenvolvem competências e habilidades elencadas como necessárias para a atuação do estudante na sociedade hoje, né? Deixa eu olhar se tem alguém querendo entrar na sala. Não. Enfim. Então, desenvolvemos, Piaget, habilidades e competências em cada uma das áreas. Em cada uma das áreas. Habilidades, que são elementos mais simples que nós queremos desenvolver. Então, tem uma chave importante na prova prática. Chave, uma coisa a ser decifrada na prova prática, que é do seu vídeo.
você vai ser convidado no edital a olhar habilidades. Habilidades. Você vai ter 7 minutos para explicar como se estivesse explicando para jovens daquela determinada, jovens, meninos daquela determinada, como se estivesse explicando para jovens naquela faixa etária como transformar trabalhar com essas habilidades e transformá-las em 7 minutos apenas em competências. O que isso vai fazer? Portanto, a prova prática gravada, ela precisa ser bastante engenhosa. Porque no edital vai falar de habilidades. A habilidade é pouco. A habilidade é o primeiro passo para o desenvolvimento de competência. Que é um pouco rapidinho, que, de novo, é um pouco assim, como eu disse aqui, né? De certa forma. Olha, escrever, pegar uma caneta e escrever, é uma habilidade. Escrever, a gente já escreve desde o tempo da caverna, a gente já escreve. Mas escrever e o outro compreender é uma competência. Então, veja o outro compromisso. Primeiro compromisso com a educação integral, ser humano como um todo, olhar o ser humano como um todo. Dentro disso já tem habilidades e competências. E olha aí embaixo, compromisso com o desenvolvimento de competências. Você parte daquelas habilidades. O que tem na BNCC? A BNCC traz, primeiro, uma série de habilidades que depois buscam se desdobrar em competências. Na BNCC aparecem 10 competências. 10 competências. Repetidas no currículo paulista. Repetidas no currículo paulista. Há habilidades que tem a sua área, que vai dentro da sua área desenvolver competências na sua área, que vão desenvolver multicompetências ou multiletramentos quando em contato com outras áreas. Veja como é complexo. O currículo paulista, em consonância com a BNCC, define as competências que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. São 10. Na BNCC tem 10. Enfim, depois, mais adiante, dentro da aula do currículo paulista, nós vamos olhá-las. As competências gerais enfatizam a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Competências socioemocionais articuladas e inseparáveis das competências do pensar. Aí veja, aqueles pontos colocados anteriormente, como educação integral, agora vão se articular. Competência socioemocional articulada e inseparável da competência cognitiva do pensar, desenvolver habilidades, atitudes e valores. O que a escola desenvolve? É alguém que sabe fazer cálculos matemáticos? Não, é alguém que sabe. O que é a busca da escola? É alguém que saiba aplicar, por exemplo, conhecimentos matemáticos no mundo. Conhecimentos matemáticos no mundo. Olha, o que eu estou dizendo desde já para você começar a pensar nesta prova prática que você vai ter até o dia 20 de julho para fazê-la. Você vai começar a olhar o edital, olhar lá a sua área, olhar as habilidades e olha, como é que eu aplico o jeito mais fácil de fazer? Aquela habilidade que está escrita ali no mundo. Para quê? Para mudar a atitude, mudar valores, mudar a vida cotidiana. Para que a criança, nesse caso jovem jovem, desenvolva o seu pleno exercício da cidadania. Aí veja que está escrito, da cidadania e do mundo do trabalho. Eu ensino matemática para esta matemática se vincular ao mundo. Não é matemática pela matemática. Não é história pela história. Não é a ciência pela ciência. Não são as disciplinas separadas por si mesmas. São as disciplinas se articulando para discutir contextos, que estava no começo dessa discussão. Mundo, contexto, mundo, que alguns dos autores do nosso edital vão chamar de transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, ensinar conectando disciplinas, ensinar conectando no mundo.
A nossa aula prática, desde já, você já pode começar a pensar. Quem for mais ousado pode gravar e me mandar. Olhe lá, qual competência você quer desenvolver? E como é que conecta? Qual habilidade, desculpa, porque lá no edital estão as habilidades. Qual habilidade você quer desenvolver? Como é que eu busco a competência a partir daquela habilidade? Conectando aquela habilidade numa coisa do mundo. Conectando isso à minha área, arte, matemática, ciência, geografia, qual área for, no mundo. No mundo. Espera-se que o professor que ele esteja preparado para articular estratégias e conhecimentos que permitam desenvolver competências do pensar, competências socioemocionais. Anderson, o que são competências socioemocionais? É ser resiliente, é ter cuidado, é ter autocuidado, é persistir numa ideia, é defender uma ideia, é ter equilíbrio, né? Não preciso gritar com alguém, eu preciso ter argumentos, argumentar sobre uma ideia. É ter essa ideia e defendê-la. Veja o próximo compromisso. Compromisso com o letramento. Repete, né? Compromisso com o letramento e com os multiletramentos em todas as áreas. Letramento e multiletramento são conceitos e práticas. Olha, conceitos. Pensar, conceitos. Teoria e prática. Teoria e prática. Um outro jeito de falar de habilidade e competência. A habilidade é a habilidade é uma prática, né? É um jeito de fazer, é uma coisa mais fácil de fazer, que é prático. Mas a prática, ela depende da teoria. A competência é mais complexa porque ela é a junção teórico-prática. Como é que você vai parte de uma prática, de uma habilidade prática, que é uma habilidade, para desenvolver uma competência, que é uma junção com uma teoria? Como é que esta teoria se relaciona com a prática? Como é que a prática se relaciona com a teoria? Esse é um grande, essa é uma gigantesca dificuldade. Gigantesca dificuldade. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Para todos os professores. Até porque, assim, todo mundo acha, assim, quando que a gente vai ver a prática? E na prática? E na prática? A prática, sem você saber de onde sai, não é nada. A prática, sem saber de onde sai, não é nada. Estou dizendo com todas as letras assim, você pegue você. Está no nosso edital. Tem um livro, por exemplo, já falei dele aqui hoje, né? Do Maurice Tardif, um pensador francês. Está no nosso edital. A discussão dele é essa. Pegue você sozinho este livro e leia. Vê se é tranquilo ler. Porque ele é absolutamente, digamos assim, teórico. Falaria assim, agora que nós estamos discutindo deste jeito, esses elementos aqui, depois de nós terminarmos de discutir aqui, você vai olhar o Maurício Tardif. Você vai ver como é que é diferente olhá-lo quando você tem pistas, quando você tem elementos do cotidiano para conseguir trabalhar essas teorias. Prática, conceitos e práticas, teoria e prática, duas faces da mesma moeda. Duas faces da mesma moeda. E aí, olha o que vai falar na sequência: habilidade de leitura. Mas não é só leitura de letra, é leitura de uma obra de arte, leitura do corpo, leitura corporal, leitura de signos, leitura de signos, né, de desenhos, de insígnias. Então, como é que você amplia o seu repertório? Como é que os estudantes, os alunos, ampliam seus repertórios para entender o mundo numa dinâmica mais complexa do que ele é, né? Outra coisa assim, olha, hoje, eu falei em um determinado momento, olha, dividir os professores em categorias é uma sistemática simples pensada há 400 anos. Quem pensou foi Nicolau Maquiavel. 400 anos. Aplicado
hoje. A próxima pergunta poderia ser assim: quando nós, professores, pensamos que isso já está teorizado? É uma prática teorizada. Teoria que se conecta à prática. Habilidade de leitura, habilidade de análise crítica, produção, eles produzindo texto, eles produzindo ações, eles produzindo leituras, eles, as crianças, os meninos, eles produzindo novas linguagens, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem multimodal. Os meninos, por exemplo, sabem gírias que nós não sabemos, usam gírias que nós não sabemos. Não é que nós vamos falar na gíria, não é isso. Nós temos que ter este contato. Ter o contato não é assumir isto para ti, mas é entender que existe um manancial de saberes ali, com os meninos. Não é fácil, não é simples, nem todo mundo quer. Mas o que eu quero dizer é assim, se está escrito, é possível fazer. Se está escrito, é possível fazer. Está escrito no currículo paulista. Outro ponto, o trabalho pedagógico intencional com essas práticas. Trabalho pedagógico intencional. Portanto, o professor intencionalmente quer o quê? Desenvolver competências. Desenvolver competências. Relacionando-as às aprendizagens de outras áreas do conhecimento. Portanto, é interdisciplinar, né? Arte conectado com matemática, com educação física, com ciências, com geografia, com história, e assim sucessivamente, todas as áreas. Olha o que mais fala, então, potencializa participação, autoria, protagonismo dos estudantes em práticas sociais. O que é prática social? A palavra social, sociedade, práticas da sociedade. O que você vai ensinar da sua área tem que se conectar ao mundo. Contexto, mundo. Sem isso, não há a possibilidade de desenvolvimento, habilidade, competência, habilidade. Compromisso com o estímulo e o apoio à construção do projeto de vida, né? Aqui no governo do Estado de São Paulo fez essa opção de construir um projeto de vida dos estudantes. Eu reitero, assim, projeto de vida não é a disciplina eletiva. Projeto de vida é tudo que nós trabalhamos no cotidiano, conectando as nossas áreas a outras áreas, ao mundo, aos contextos. E olha o foco. Projeto de vida, protagonismo, formação integral, ser o estudante como um ser completo. O processo de construção do projeto de vida deve ser apoiado pelo conjunto de práticas escolares. Portanto, não é letiva. É pelo conjunto de práticas escolares. É todo professor entrando para discutir essa dinâmica de competências. Enfim. Compromisso com a educação digital. Então, é o estudante nato digital, né? Então, como é que nós vamos trabalhar com as novas tecnologias, com os próprios celulares dos estudantes? Como é que nós vamos integrar essa cultura digital dos celulares, do mundo digital? Como é que nós vamos integrar tecnologias digitais de informação? Como é que nós vamos trabalhar com as tecnologias de informação e comunicação? Como é que eu posso, a partir de qualquer área, desenvolver, de repente, um jornal mural, posso desenvolver uma rádio, posso desenvolver um YouTube da escola, posso desenvolver práticas nas redes sociais? Posso e devo. Como é que eu vou trabalhar com esses estudantes a cultura digital sem mergulhar também e fazer a minha disciplina passar pela arte, pela gestão, pela questão digital? Se matemática também é muito digital. Se arte, nós temos inúmeros artistas digitais hoje nas redes sociais e tudo mais, e só publica nas redes sociais. Se você tem ciência, e a ciência toda hoje é desenvolvida a partir de computadores.
Se você tem todo mundo de inteligência artificial, por exemplo, em ciências e matemática, desenvolvido também nas redes internacionais de computadores. Como é que você vai discutir outras formas de ser e se relacionar, se não discutir as redes sociais e as formas de usar essa rede, netiqueta, etiqueta nas redes sociais, processos de cuidados na rede social, que cuidados temos que ter, como mergulhar na cultura digital, como tocar nesta cultura digital. Então, veja, e por fim, o compromisso com a educação inclusiva. Então, a primeira questão é entender assim, sim, inclusiva diz respeito às questões que envolvem crianças com deficiência, pessoa com deficiência. Porque antes de ser deficiente, ele é pessoa com deficiência. Por isso o termo PCD, pessoa com deficiência, porque antes de ser deficiente, ele é pessoa, ele é sujeito. Mas estudante com deficiência, uma parte é isso, mas a outra parte é uma educação inclusiva que promove todo tipo de igualdade, uma busca por promoção de igualdade social, igualdade cultural, igualdade racial, igualdade nas relações de gênero, todos esses processos de equidade ou de busca de equidade, ou por busca de equidade. Ainda, por exemplo, um exemplo bobo é dizer assim, no nosso edital há uma busca por equidade de pessoas negras, com elas tendo, se elas indicam isso, elas vão passar por um processo de heteroidentificação e terão um bônus, um acréscimo de pontos. Ok, não é a melhor forma, mas tem. É uma busca por equidade, ou seja, há necessidade de professores de professores negros, para atacarmos um processo que envolve, sim, uma desigualdade, que é a desigualdade racial que nós temos no país. Mas não tem só a desigualdade racial. Então, nós temos desigualdade de gênero, desigualdade de corpos, de pertencimento, de pertencimentos, e assim sucessivamente. Quando falo, então, de educação inclusiva, sim, diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência, todas as diferenças importam, e são importantes, vírgula. Mas quando falo de educação inclusiva, é que todas as diferenças são importantes. Nós temos que respeitar as diferenças, nós temos que entender as diferenças e, felizmente, somos a escola que trabalha com as diferenças. E ainda bem, nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Biologicamente, ok, somos iguais, mas socialmente não somos iguais, economicamente não somos iguais, racialmente não somos iguais, em gênero não somos iguais. Então, é necessário reconhecer a vasta pluralidade de perfis dos estudantes, os seus aspectos diferentes de entender as coisas, de entender as realidades, mesmo numa cidade como São Paulo. Vamos pensar se estivéssemos só na cidade de São Paulo. Tem gente aqui que é do interior e de outras cidades, de outros lugares do Brasil. Aqui, eu quero dizer assim, mas só pensando na cidade de São Paulo, que é uma cidade só. Se eu estou num ponto, na zona norte da cidade, lidar com aqueles jovens é diferente de lidar com jovens na zona sul. As relações são outras, os eventos específicos são outros, as ações físicas são outras, as relações sociais são outras, as questões étnico-raciais, de certa forma, podem ser outras, e são. A cultura é diferente. Pego na cidade de São Paulo mesmo, na Zona Sul é muito ligada, há muitas ligações com sarau, fazer sarau. Vou para a Zona Leste, é muito ligada ao Islã, que é diferente. É diferente, totalmente diferente. Mas falando da mesma cidade, você imagina então quando eu mudo de cidade. Porque eu estou mudando cultura, eu estou mudando formas de ser, eu tenho essa vasta, que isso que está dizendo, vasta pluralidade de perfis de estudantes, com várias especificidades, com várias características, com várias singularidades, com várias vivências, com várias formas de ser. Eu preciso entender essas formas de ser. Então, um professor capaz, olha que está escrito, de fornecer respostas pedagógicas adequadas e, de novo, a palavra contextualizado. Contextualizado, conectado com o mundo.
numa inclusão que promova pluralidade social, pluralidade cultural, pluralidade étnico-racial, as modalidades de ensino. Então, eu entendo que há diferente nas modalidades de ensino. Não tem só essas aqui no governo do estado de São Paulo, né? O governo do estado de São Paulo tem outras, ainda que não são só as que estão listadas aqui. Então, como é que eu trabalho? E o que mais no final fala, né? Educação prisional, classe hospitalar, atendimento domiciliar, atendimento socioeducativo para jovens privados de liberdade, jovens, né? Está escrito aí, desculpa. Então, desculpa, por fim, este é o ponto. E o compromisso com uma avaliação. A avaliação que não é do aluno. A avaliação que não é do aluno. A avaliação do processo de aprendizagem. A avaliação não é do aluno. A avaliação é do processo de aprendizagem. É um pouco assim, olha, tentando resumir bastante, para você ir pensando desde já na sua prova prática, porque não existe educação sem avaliação. Então, em algum momento dos 7 minutos, você tem que falar assim, nós vamos avaliar e vamos fazer isso, isso e isso. Pode ser bem rapidinho assim. Mas você tem que pensar na avaliação, mas não é a avaliação do estudante, é uma avaliação do processo de aprendizagem. O que é o processo de aprendizagem? De um lado tem quem está aprendendo e do outro lado tem nós, que estamos ensinando ou buscando ensinar. Portanto, se eu olha, não é isso, mas simplificando é assim, né? Se o menino tirar 4, é porque ele aprendeu de 0 a 10 só 4, mas eu como professor, ensinei para ele de 0 a 10 só 4 também. A nota para mim é 4 também. É uma nota para os dois. É uma nota para o processo de ensino-aprendizagem. É a avaliação da aprendizagem, a avaliação entendida, escrito aí, como um recurso pedagógico que acompanha a progressão das aprendizagens. Portanto, a avaliação, ela constitui, lá no final aqui, olha, um espaço crítico reflexivo. Nas minhas aulas eu costumo dizer assim, é uma discussão que coloca a avaliação como espelho, é um espelho, você se olha no espelho. É autoavaliação também, é a avaliação da aprendizagem do estudante, é a autoavaliação da prática docente. Serve para eu mudar a minha prática. Se eu ensinei daquele momento, daquele jeito, e a nota, pensando em nota é só um instrumento. Mas, assim, a nota não foi boa da sala inteira, vou ter que refletir, me autoavaliar e mudar a forma de ensinar naquela sala. Porque a sala inteira não conseguiu captar por aquele caminho que eu ensinei. Então, a busca é final, tudo isso consolida uma cultura de altas expectativas. Uma cultura de altas expectativas. Tudo isso para dizer uma coisa importante, rapidinho, só dizer assim, olha, isso é conhecido, enfim, no Brasil. No Brasil, as famílias são cada vez menores. Pela primeira vez na história, nos próximos anos, nós vamos apresentar uma estabilidade por um tempo e depois um pequeno decréscimo da população. Mas quando apresenta uma estabilidade na população, significa que você não precisa criar mais tantas escolas, né? Então, nos próximos anos também há uma expectativa de que haja uma depuração com uma quantidade menor de estudantes, uma depuração dessas escolas, né? Então, esta depuração, ela prevê que nós, professores, nós precisaremos de uma sociedade de menos professores, porque nós não teremos tantos estudantes assim nas escolas elementares, nas escolas básicas. Enfim, o que isso significa? Significa que nós temos que melhorar uma cultura, para trabalhar numa cultura de alta expectativa, do que eu quero que o estudante aprenda e alta expectativa daquilo que eu ensino. Exige do profissional tarefas complexas. Isso só é pouco. Tarefas complexas, tarefas específicas, requerem contínuo desenvolvimento, fortalecimento de saberes e práticas próprias da profissão. Nossos autores no edital vão discutir basicamente só isso. E olha, isso se relaciona à gestão da sala de aula. Não é só a gestão da escola,
é gestão da sala de aula, ao conhecimento pedagógico do conteúdo, portanto, a especificidade precisa ser conhecida por você. A isso que nós olharemos aqui nesses 2 meses, ao uso de metodologias de ensino, a compreensão de múltiplas metodologias de ensino e de um trabalho cada vez mais colaborativo entre professores. Porque se é interdisciplinar, como é que eu trabalho isolado? Se é transdisciplinar, ou seja, além das disciplinas se encontrarem, elas precisam dialogar com o contexto em torno da escola. Como é que a gente trabalha? E não é pontualmente, entenda? Não é pontualmente. Não é pontualmente. As escolas, elas tendem a fazer trabalhos interessantes pontuais. Então, não é pontualmente, uma vez no ano tem amostra, faz a amostra. Aí há todo um esforço para fazer aquela amostra uma vez por ano, dura 2, 3 dias, uma semana. Não é isso. É fazer aquele trabalho com aquela gama de saberes, né, que não são coisas. Saber não é a produção de objetos, de coisas somente. Saber é a construção de... Saberes é a construção de novas formas de ser, de vida, de mudança de valores e atitudes. Então, o parâmetro, aqui vai falar assim, olha, aqui há um parâmetro, que é a matriz de competências profissionais, que estão nas DCNs, que nós vamos olhar numa aula mais adiante. Então, essa matriz, ela passa por onde, né? Já está no edital, né? Para ela dizer, até a importância que o pedaço dela importante já aparece, né? Quais são as competências, então, para fechar, né? Aparecem aqui nesse final aqui, né? Competências gerais para nós, professores. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Anderson, o que são saberes historicamente construídos? Matemática, história, língua portuguesa. Elas não partem do nada, elas partem de toda uma história de 5, de 10, de 20 mil anos de história. E olha, olha como é que não é pouco, né? Sem conexões apenas eurocêntricas, sem conexões eurocêntricas, apenas eurocêntricas. Então, se você quer discutir uma educação antirracista, você precisa discutir uma educação que se faz em África, com uma matemática nascente em África, com uma matemática que nasce no Egito, em Kemet. Então, o matemático vai ter que voltar e discutir essas questões. Se eu vou discutir a ciência, por que eu não posso discutir a partir de povos orientais? A ciência a partir de povos orientais é uma outra ciência. Tanto que há um processo, por exemplo, chamado de orientação vinculada aos povos orientais, porque é uma outra forma de olhar os fenômenos. Então, os saberes historicamente construídos, eles não são só da Grécia para cá, eles são antes da Grécia. Eles são Grécia, eles são Egito, eles são África, eles são Ásia, e vêm de todos os lugares do mundo. Eu tento dar um outro exemplo a partir do meu... É bobo, mas eu vou tentar dar a partir do meu filho, né? Que é falar assim, meu filho está fazendo um curso de ensino médio, ETEC, e aí lá na ETEC, gastronomia. Eu falei assim, olha, tem um problema, você vai aprender, você vai ver, você vai aprender no seu curso de gastronomia culinária europeia. Basicamente. Então, a cozinha espanhola, a cozinha italiana, a cozinha portuguesa, já aprendi isso, como se só existe esse lugar no mundo. Não existe esse lugar no mundo. A culinária, ela tem muitas variantes, e variantes de todos os lugares do mundo. Do mundo. Sim, você precisa entender essa, mas infelizmente, na escola, geralmente, você não vai ter contato com outras. Infelizmente, é o que está acontecendo. A escola é o lugar da diversidade de saberes, utilizar os conhecimentos historicamente construídos, portanto, científicos, que nos trazem até aqui. 2, pesquisar, investigar, refletir, fazer análise crítica, falar da prova prática. Olha, se você levar
a trabalhar com essas palavras colocadas neste item 2, você terá, se não tiver 40, 35 você tem. A sua aula tem que levar a pesquisar, investigar, refletir, ou fazer uma análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções para selecionar, organizar, planejar. Olha, planejar práticas pedagógicas desafiadoras. E, lá no final, a última palavra, significativa. O que é significativo? Significativo é aquilo que o estudante olha na sua aula e ele vai buscar alguma forma disso, a partir do que você está falando, de conectar no mundo em que ele vive. Em que ele vive. Isso é significativo. Significativo é para sempre. Significativo é para sempre. Por quê? Se conecta a uma coisa que eu vivo. Vivo, significativo. Significativo. 3, competências nossas, os professores, docentes. Conhecer, difundir as diversas manifestações, diversas, todas possíveis, artísticas, culturais, locais, mundiais, a participação em práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Não é só a mesma coisa, não é sempre fazer a mesma coisa, não é sempre do mesmo jeito. Vou falar uma coisa simples, né? Daqui a um mês, mais ou menos, daqui a um mês não, neste mês, agora, né? Agora, vai começar todo lugar por aí, escolas, então, festa junina. Aí a festa junina vira fazer dancinha, sola da bota, não sei o que lá, só isso daí. Quando a festa junina, ela é uma manifestação artística e cultural negra, europeia e indígena. Tudo ali. Tudo. Tudo. A gente precisa, mas para isso a gente precisa estudar tudo ali. Como todos, um exemplo, como todos os professores participam, todos eles podem, devem convergir a sua área para aquilo. Porque a festa junina vai ter matemática, história, geografia, ciência, vai ter tudo. Tudo. Onde? Não sei, a gente precisa parar, pensar. Eu sei, mas eu não quero falar aqui para você pensar. Competências 4, conhecer, se apropriar de diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora, digital. Conhecer e se apropriar de diferentes linguagens, falar, usar o corpo, olhar, sons, de linguagem digital, cultura digital, para se expressar, fazer com que o estudante amplie seu modo de expressão, partilhar informações e experiências, diferentes modos de linguagens que nós usamos. 5, utilizar e criar tecnologias digitais na sua aula, na sua forma de ensinar. Já foi dito antes, aqui está falando que é competência. Trabalhar as tecnologias digitais de maneira crítica, de maneira significativa, de maneira reflexiva, de maneira ética, não é copiar da internet, é usar a internet, ensinar, né? Como é que se consulta? Se vai consultar a internet, como é que se consulta? Como é que você tira? Como é que você tira a fonte? Como é que você cita? Como é que você diz de quem é? Como é que é usar uma ideia de alguém que está em algum lugar? Como é que isto é ético? Como é não praticar bullying, ou cyberbullying, ou outras coisas? 6, competência. Valorizar a formação, que esperam de nós, valorizar a formação permanente, professores que estudam a vida toda. Professores que estudam a vida toda porque a educação muda, o mundo muda, a ciência muda, nós ensinamos uma ciência, arte, filosofia, história, geografia, sociologia, todas elas são ciências. Ciências. Se são ciências, elas estão em constante mudança. As vidas estão em constante mudança. Os processos estão em constante mudança. As relações em constante mudança. 7, desenvolver argumentos, competência, argumentos com base em fatos, não em achismos, não em achados, não no que é assim é, assim é.
Ah, é assim mesmo, a vida é assim, as coisas são assim. Não. Então, buscar fonte em dados, fatos, informações científicas para formular, negociar, defender ideias, defender pontos de vista, decisões comuns, respeitar os direitos humanos, respeitar a consciência socioambiental, respeitar o consumo responsável, respeitar, né, um planeta que está se degradando e a gente jogando, acabando com o planeta de todas as formas, sem refletirmos sobre. 8, conhecer-se, ter identidade, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da nossa saúde física, emocional, compreendendo que nós estamos na diversidade humana, compreendendo que nós temos emoções, que nossas emoções se relacionam às dos outros, que nós precisamos nos cuidar, aprender a cuidar do seu próprio corpo, de si mesmo, da sua vontade, do seu desejo, de ter desejo, desde que você não interfira na vida alheia e nem fira a ética. 9, competência, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, competência, empatia, me colocar no lugar do outro, o diálogo, dialogar sempre, resolver conflitos, que não é para um ou para outro, é para todos aprendermos a resolver conflitos. Conflitos existem e fazem parte. Conflitos existem, existirão, não existe escola sem conflito. Não existe relação humana sem conflito. Cooperar, fazer junto, com base nos direitos humanos, com base no acolhimento, com base na valorização da diversidade. E 10, agir, incentivar pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade. Então, olha, eu falei num determinado momento, eu falei assim, né? Só para você entender, que nós, quando chegarmos no currículo da Paulista, o currículo paulista, que é a base para tudo, nós teremos apontado para o estudante 10 competências. Olha o que nós acabamos de olhar. 10 competências. Do jeito que está escrito aqui, voltadas ao professor. Quando você for olhar as dos estudantes, as 10, pensadas na BNCC em todos os documentos, no currículo paulista, são as mesmas 10, só que o texto é voltado para o estudante, mas são as mesmas. O que está apontado aqui, desde o edital, é que para eu ensinar essas 10 competências, eu tenho que desenvolver, eu só consigo ensinar aquilo que eu sei. Anderson, só consigo ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu pratico, aquilo que eu exercito, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. As mesmas 10 competências, deu para entender? As mesmas 10 competências que estarão no documento voltado aos estudantes, currículo paulista, são essas mesmas 10 aqui. Só que aqui está num texto, dentro do edital, olhado para o desenvolvimento da competência do professor. Por quê? Porque para o professor ensinar essas 10 competências, ele tem que fazer no dia a dia. Eu só consigo ensinar aquilo que eu sei. Acho que alguém vai falar, né? Anderson. Então, Anderson, me incomoda um pouco essas coisas, porque na prática a gente não é, a gente tem uma contradição muito grande, sabe? Nessas competências, assim, porque por experiências, assim, de outros colegas também, se você tenta diálogo, se você tenta ser uma pessoa mais que conversa, né, com os estudantes de outra forma e tal, às vezes a própria direção acha que você não tem controle de sala de aula, acha que a sua sala é uma bagunça, então, assim, fora a contradição das cobranças, porque você tenta passar uma aula um pouco menos conteudista e sim mais prática e tal, e aí tem uma prova paulista, sabe? Então, é um pouco contraditório o que se exige e, ao mesmo tempo, o que tem de para se fazer, entendeu? Porque a gestão, direção, o governo te manda fazer uma coisa e aí tá aqui no currículo outra coisa, então dá uma. Então, olha,
Então, mas olha, de maneira muito simples, hein? Eu só posso responder assim, de maneira muito simples. O dia que não for contraditório, nós não estaremos no mundo capitalista, nós estaremos num outro mundo. Então, nós vivemos no mundo capitalista. O mundo capitalista, ele é absolutamente contraditório. A gente poderia perguntar assim, está completando, neste ano, 20 anos da Lei 10.639. A pergunta deveria ser, em 20 anos, quantas escolas aplicam? Olha, 20, tem uma lei, mas a gente poderia avançar e perguntar assim, existem leis anteriores, por exemplo, que falam que o racismo é crime no Brasil. Quantas pessoas foram presas no Brasil por racismo? Até hoje? Nenhuma. Então, o capitalismo, ele é contraditório. O que eu quero dizer é assim, a grande questão para nós é aproveitarmos as brechas da contradição. A primeira coisa é entendermos uma coisa mais simples, que é nós vamos fazer uma prova. Para a prova, a gente não está discutindo se é contraditório ou não. Na prova, nós vamos pensar desse jeito que esses documentos pensam. É a primeira coisa. A segunda coisa é, depois que você passar e adquirir a estabilidade, e adquirir a estabilidade, aí você, como professora, poderá também fazer escolhas. E a escolha poderá ser assim, eu sigo os ditames do que diz a direção, ou eu sigo os ditames daquilo que eu avalio e que o currículo, por exemplo, nesse caso, o currículo paulista me permite. Hoje, que eu quero só dizer assim, pela primeira vez na história, é contraditório também, pela primeira vez na história, nós temos documentos, todos eles, de certa forma, por enquanto, bastante abertos. Bastante abertos. Mas nós, professores, não falo de nós aqui, não. Falo de nós, professores, todos os dias na escola. A maioria dos professores, que pode ser, a partir também do que você falou assim, a gestão, não sei o que lá, nós, professores, a maior parte dos professores faz um trabalho absolutamente contrário a tudo isso daqui, que é o que você falou também, conteudista e tudo mais, que no final, sabe-se lá, leva ninguém a lugar nenhum. Leva ninguém a lugar nenhum. A grande questão é entender assim, olha, tudo isso é contraditório, só que nós ainda estamos num momento de portas abertas. Como é que eu entendo isso? Primeiro, para passar no concurso, que é só daqui a 2 meses. Mas depois de passar no concurso, o que eu faço? Eu vou num caminho que me liberta e liberta, ou eu vou num caminho que fecha portas? Eu ainda falo mais. Eu que preparo, pelo menos nos últimos mais de 10 anos, professores para passarem em concurso, os professores acabam passando em concurso e virando professores de porta fechada. O que é professor de porta fechada? É professor que vira conteudista. Passa no concurso e olha, dá muito trabalho, abre na página 30 e copia. Então, é contraditório. Isso desanima, também desanima, né, Anderson? Isso aí, o que eu vejo, a mesma coisa que a Ana Paula observou e também o que você está falando, né? Com certeza, a gente tem que pensar com a cabeça capitalista, mas desanima isso também. O conteúdo tem que seguir o currículo em ação, tem que acabar o currículo em ação, aí tem que parar para fazer a prova paulista, aí tem que vir para recuperação, agora é semana de estudos intensivos. Quando você vai avaliar a prova paulista, os alunos estão com as mesmas dificuldades antes, nunca consegue atingir a habilidade, sabe? É muito difícil. Porque toda vez os alunos da prova paulista do primeiro bimestre foram avaliados bem abaixo na escola onde eu trabalho. E aí é a mesma habilidade que vai ser trabalhada agora nessa semana dos estudos intensivos, na última semana de junho. Já tem a prova paulista. Então, a gente nunca consegue dar conta do conteúdo e nem pensar numa estratégia. Puxa, o que está acontecendo com o meu aluno que ele não está conseguindo? Então, a minha expectativa é que vocês passem no concurso, daqui a pouco, quando vocês chegarem a gestores e tudo mais, a gente vai produzindo mais mudanças. Eu só consigo dizer isso. Hoje, é nós olharmos assim objetivamente e tentarmos trabalhar, e daqui, quando passarmos no concurso, é como é que a gente cria ações, avanços, alianças e outras coisas mais para a gente avançar.
Que aí não tem jeito. Olha, mas eu falaria mais, sabe? Parece que não, mas eu falaria mais. Eu, Anderson, eu estudei em escolas do Estado, prefeitura e tudo mais no final dos anos 80, início dos anos 90. Hoje, a escola é muito melhor. Por incrível que pareça, hoje, a escola é muito melhor. Anderson, por que a escola é melhor? E aí eu responderia com todas as letras, dizendo assim, olha, porque hoje nós temos documentos, né, que vão falar assim, olha, é participativo, tem que buscar ser participativo. Se a escola não é, ela pelo menos tem documentos que defendem que pode ser. Isso nós nunca tivemos na história. Então, como é que nós, a partir das portas abertas, avançamos? Sinceramente, como é que a partir das portas abertas avançamos? Eu não quero cair assim num mundo um pouco, nem eu, né? Cair num muro da gente ficar se lamentando que não acontece no cotidiano. Se a gente for olhar, não acontece. Na verdade, no fim das contas, é um pouco até assim. Se acontecesse um pouco dessas coisas, a escola seria até mais interessante, mas ainda ela está longe dessas coisas que estão escritas. Mas como elas estão escritas, nós temos a possibilidade de cobrar. Esta é a realidade. Se nós temos a possibilidade de cobrar, nós temos a possibilidade também de realizar. Se a gente conseguir realizar, é ótimo. Mas, quando eu frequentei escola, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, estudante não existia. O estudante não tinha voz, não falava. A gente pode cair, ou de novo, outra coisa, cair no campo da lamentação e discutir assim, olha, a palavra competência vem de competir, que algumas pessoas discutem assim. Eu aproveitaria e discutiria num outro caminho. Qual outro caminho? A competência é uma porta aberta que eu posso continuar abrindo outras portas. Dos 10 itens que eu acabei de citar, que vão aparecer na BNCC, escritos basicamente da mesma forma, em que há uma expectativa de que a sua aula de 5 a 7 minutos, ela não vai tocar nos 10, né? Mas você tem que olhar para um dos 10, e sinceramente, você tem que olhar para alguns deles, ou um deles, pelo menos, no mínimo um dos 10, e falar, vou direcionar por ali. Se você conseguir fazer isso, já é uma escola diferente do que a que eu frequentei há 30 anos atrás. E é uma escola que abre uma possibilidade de continuar tendo algum diferencial para o futuro. Ninguém vai conseguir superar, nenhum de nós aqui na nossa vida, né? Superar as contradições, superar os problemas. Nós vamos avançando num passo a passo. Eu só avalio que assim, os documentos hoje, eles permitem que nós avancemos. Fecho a noite só dizendo o seguinte. Quando eu era agora, anos 90, estudante de pedagogia, eu jamais imaginei que nós discutiríamos autores avançados, progressistas, de repente, num edital. Nós temos hoje um governo que não é progressista no governo do Estado de São Paulo, mas com alguns autores, não todos, mas alguns autores que são progressistas dentro do seu edital. Estranho, né? Nós temos, contraditório, né? Nós temos